Já ouviu falar em doutorado profissional? No episódio de hoje você aprende tudo sobre essa modalidade e os benefícios para a sua carreira. Olá pessoal, sou Caio Corraine e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A SPM conquistou recentemente a aprovação de 2 programas de doutorado profissional, criados para atender profissionais que buscam integrar o rigor acadêmico e práticas inovadoras. Para conhecer melhor esses cursos e essa modalidade, vamos conversar com o Evandro Lopes, coordenador do doutorado profissional em comportamento do consumidor da SPM, e o João Luiz de Figueiredo, coordenador do doutorado profissional em economia criativa, estratégia e inovação da SPM. Evandro, João, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito bom, Caio. Obrigado pelo convite. Queridos, vamos começar então, para a gente entender um pouco melhor dessa modalidade, né? O que é o doutorado profissional e para quem que ele é indicado? Queria começar ouvindo você, Evandro. Muito bom. Então, eu queria agradecer a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o doutorado profissional. Os doutorados profissionais, eles são cursos relativamente recentes no Brasil. Eles são uma realidade já consagrada em vários países da Europa e na América do Norte, de uma maneira geral, já há vários anos. Mas no Brasil ele é uma figura muito nova. Ele é uma forma que o Ministério da Educação, por meio da CAPES, né, que é o órgão que cuida dos programas de mestrado e doutorado, encontrou de avançar a produção científica e, principalmente, a produção de impacto social no cenário brasileiro, né? Então, o doutorado profissional ele é um avanço em relação ao mestrado profissional do ponto de vista de maturidade de pesquisa e de maturidade de aplicação de conhecimento científico na resolução de problemas atuais da humanidade, né? E da sociedade de um modo geral. Então, basicamente isso, né? E para quem que ele é indicado, João? Diz para a gente, assim, efetivamente, porque querendo ou não, como essa conquista da SPM é recente, a aprovação desses programas, você consegue exemplificar para a gente nesse sentido? Sim, muito bem. Também aproveitar para agradecer o convite, né? Poder falar um pouco melhor, né, do nosso doutorado profissional. Seguindo na linha do Evandro, o doutorado profissional ele tem uma pegada muito direcionada para a pesquisa aplicada. Então, embora a gente também possa fazer pesquisa pura nos doutorados profissionais, o principal direcionamento é a pesquisa aplicada, ou seja, aquela pesquisa que contribui com o desenvolvimento do país, com a competitividade das empresas, com o aumento da capacidade inovativa, com melhores políticas públicas, com apoio ao empreendedorismo. Então, de modo geral, são pesquisas que sejam geradoras de impacto econômico, social, cultural, tecnológico, mais imediatamente para a sociedade. Nesse sentido, ele é muito indicado para profissionais que já estão numa boa posição no desenvolvimento das suas carreiras, pessoas que já estão no caminho, ou já são tomadores de decisão nas empresas, ou estão no caminho de se tornarem tomadores de decisão. Portanto, é usar a ciência, o rigor científico, o método científico, atrelado, né, ao conhecimento do mercado, às necessidades do mercado, para gerar essas transformações que o Evandro pontuou. Ou seja, como é que a gente gera avanço na sociedade por meio do mercado, né? Ou seja, são os profissionais, são as pessoas que estão efetivamente tocando as empresas, tocando os governos, tocando as organizações da sociedade civil e que precisam buscar na universidade o apoio, né, para fazer uma pesquisa mais robusta que os ajude nesse desenvolvimento, né, desses problemas complexos, né, em atender, né, esses problemas complexos. E, João, comparado com o doutorado tradicional, quais são as principais diferenças, né? O que muda de um para o outro para que a gente efetivamente consiga identificar aí para falar do doutorado profissional? Legal. Bom, acho que uma primeira coisa, assim, né, antes de falar das diferenças, né, é legal falar assim, o que é comum, de certa maneira, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, mas isso é um doutorado ou não é um doutorado? Às vezes acontece até no mestrado profissional essa dúvida. Então, a primeira coisa, assim, o doutorado profissional é um título de doutor, assim como é o título de um doutorado acadêmico, tá? Ou seja, ao final, você é doutor. Então, isso é a primeira coisa importante.
Outra coisa importante é que você tem um rigor científico, né? Ou seja, você vai ter um aprofundamento teórico, você tem robustez acadêmica nesse doutorado. Agora, o que há de diferente, assim, né? Eu acho que eu até falei um pouquinho antes, né? Essa orientação para o mercado. Ou seja, o doutorado profissional, ele é orientado para o mercado, ele é orientado pelo mercado. E quando eu falo mercado aqui, eu estou falando de mercado no sentido muito amplo. Não é o mercado a empresa privada, é o mercado da sociedade, de modo geral, é o mercado dos governos. Ou seja, a gente procura usar a nossa pesquisa, o nosso desenvolvimento científico para apoiar essas empresas, esses governos no desenvolvimento deles. Então, acho que essa diferença é muito importante da pesquisa aplicada. E uma outra coisa que eu acho que é importante também, assim, da gente mencionar, é que, de modo geral, nos doutorados acadêmicos, ao final do percurso, né, da pesquisa, né, do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, você termina o trabalho com uma tese. Ou seja, você faz a pesquisa ao longo de 4 anos, 3, 4 anos, e ao final você tem uma tese bacana, foi o que eu fiz, eu tenho um certo orgulho da minha tese, mas ela está lá na biblioteca, lá guardada. Nos doutorados profissionais, você pode fazer a tese, isso é uma possibilidade, mas você também pode desenvolver um produto. Ou seja, você pode ter como resultado final da sua pesquisa, e eu diria até que há um incentivo para isso, que nos doutorados profissionais, o final da sua pesquisa resulte num modelo de negócio, num aplicativo, num projeto que gera impacto mais imediatamente para a sociedade. Às vezes até um filme, você pode terminar seu doutorado com um filme, com a criação de um evento, ou seja, dependendo da área, essa área é mais business, essa área é mais cultural, ou seja, o doutorado profissional ele incentiva que ao final do percurso você pode fazer a tese, se a gente achar que esse é o melhor caminho, mas você pode gerar esse produto que gera um impacto mais imediato para a sociedade. Poxa, bem legal isso, justamente porque você oferece a possibilidade de já retornar para o mercado com algo efetivamente, né? E, Evandro, quais que são as vantagens, então, de fazer o doutorado profissional, né? Como que o curso pode impulsionar a carreira de um profissional? Porque a gente acabou de ouvir, né, o João mencionando que efetivamente ele é mais voltado para o mercado, para, né, você ter o resultado de algo efetivo que pode fazer diferença, que pode às vezes até no seu momento profissional ali dentro da sua empresa fazer uma mudança interessante. Então, quais que são as vantagens de efetivamente fazer o doutorado? Muito bom. Então, fazendo um dueto aqui com o João, o doutorado profissional, ele é um doutorado estrito sensu. Ele é um curso de altíssimo nível, tal qual o doutorado acadêmico. A vantagem de se fazer um doutorado profissional é que a jornada formativa de um doutorado acadêmico, ela se dá muito para o aluno, para o estudante que tem uma dedicação exclusiva ao programa de pós-graduação. Então ele vai ter aula segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde, no outro semestre na quinta-feira à tarde, no outro semestre na segunda à tarde. Então a jornada formativa está pensada muito mais na orientação do professor, porque ele conta com um grupo com dedicação exclusiva, do que do estudante. A jornada do doutorado profissional é uma jornada pensada para que esse doutorando continue sendo um profissional de mercado. Então ele já tem uma atuação dentro da organização, dentro do governo, da empresa, da instituição na qual ele milita, né? Ele já tem essa atuação, ele já está num ponto de carreira de maior maturidade, de poder de gestão, de poder de decisão de orçamento, de orientação de squad de equipe, enfim, então ele já está num momento de carreira que é muito importante ele se manter no mercado, né? Então a jornada formativa ela é feita para que esse doutorando, essa doutoranda, continue sendo profissional de mercado com as mesmas prerrogativas que ele tem atualmente, agregando aulas metodológicas, aulas teóricas e muitas aulas aplicadas, né? Para que ele tenha, no final da jornada, uma formação de conceitos metodológicos, de conceitos científicos extremamente aplicados ao negócio que ele está se envolvendo, aquele setor econômico que ele está se envolvendo. Então, a vantagem de se fazer um doutorado, e além de ter as mesmas prerrogativas de um doutorado acadêmico. Então, sim, o doutor acadêmico pode pedir uma bolsa de pesquisa para tocar um projeto. O doutor profissional também pode. O doutor acadêmico pode participar de um concurso público para ser docente numa instituição pública. O profissional da mesma forma. O doutor acadêmico ele pode conduzir um grupo de pesquisa registrado no Ministério da Ciência e Tecnologia. O doutor profissional também pode. Então, ele tem as mesmas vantagens, prerrogativas, não vou falar vantagens, prerrogativas do título que lhe é dado de doutor,
com uma aplicação imediata para um problema social urgente, porque o mundo ele está sofrendo várias dores, né? Então, e por isso que os programas profissionais estão sendo muito bem vistos e muito bem avaliados pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Porque a queimada acontece hoje, a fake news muda o resultado de eleição hoje, as empresas têm dores hoje, os governos, as pessoas, os consumidores têm dores atuais. O doutorado acadêmico ele está pensando no progresso científico, que pode virar um benefício para a sociedade daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. E quem cuida desse problema de agora? O doutor profissional, ele vai trazer metodologia e pensamento crítico, holístico e científico para um problema atual. Então, essa que é a grande vantagem, né? É uma questão de formação intelectual do mais alto nível no mundo, porque o mais alto nível acadêmico é o de doutor, permitindo que esse profissional de mercado aplique esse conhecimento em atividades do seu dia a dia, atividades de gestão, melhorando as relações de consumo, relações com o mercado, relações com consumidores, com o governo, bem-estar social, bem-estar do consumidor, enfim. Então, é um curso de um impacto teórico social extremamente alto. A gente fala teórico porque depois a gente vai estimular esse doutor a ir para a prática, né? Evidentemente, alguns acabam fazendo alguma migração de carreira, vêm para a docência, porque é um processo de livre escolha, porque o doutorado te dá muita possibilidade. Mas a gente já tem histórico, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a gente tem histórico de profissionais que vieram fazer mestrado profissional e galgaram postos muito mais altos nas instituições, escolheram instituições em que queriam militar, enfim. Então a gente acredita que o doutorado profissional terá essa mesma perspectiva. Tá? Sim, focado na construção, então, de um profissional de transformação contemporânea. Né? Eu vou falar o seguinte, o mestrado, ele forma um excelente profissional com visão crítica e científica. E o doutorado vai formar o melhor profissional que o mercado vai ter. Eu não tenho muita dúvida disso. E, João, eu estava conversando com o Evandro antes da gente começar a gravar, justamente das diferenças, né, entre o doutorado do Rio de Janeiro, o de São Paulo. Então, eu queria começar com você te perguntando como que é estruturado o doutorado profissional, quanto tempo dura o curso, que tipo de atividades os estudantes desenvolvem. Fala um pouquinho de como que é estruturado a operação aí do seu lado. Legal. O nosso doutorado aqui, né, que é o Economia Criativa, Estratégia de Inovação, ele tem uma duração prevista de 48 meses, tá? São 4 anos de curso, sendo que as aulas elas estão concentradas nos primeiros 2 anos, podendo ser cumpridas até mesmo em 3 semestres, em 1 ano e meio. E, como o Evandro falou, como a gente acredita, né, nessa interação da academia com o mercado, e é importante que o profissional não saia do mercado para fazer o doutorado, no nosso caso, as aulas são exclusivamente aos sábados. Tá? Então, sábado de manhã, sábado à tarde, com alguns espaçamentos, nem são aulas todos os sábados. Tá? Então, primeira coisa, são 48 meses, aulas aos sábados, apenas nesses primeiros 3 semestres ou 4 semestres, dependendo, né, do ritmo do estudante. Outra coisa importante ele até consegue acelerar a formação, se ele avançar na pesquisa, até para concluir o doutorado dele em 3 anos, 3 anos e meio. Tá? A outra coisa assim, interessante é que, como a gente tem algumas parcerias, né, internacionais, a gente também tem algumas aulas que são internacionais mediadas pela tecnologia. Então, aí a gente até pode ter aulas com professores internacionais nessas disciplinas, né? E aí essas aulas vão se dar por meio de tecnologia. E isso é um ponto muito importante, porque a gente consegue ampliar, né, a troca de conhecimento, a transferência de conhecimento dentro dos nossos cursos. Uma outra característica também que a gente destaca é a possibilidade das aulas híbridas. Então, muitas vezes, um profissional que está no doutorado, ele tem que fazer uma viagem a trabalho, ou ele se estendeu em uma reunião, e aí ele pode ter que, às vezes, vou ter que faltar a aula. E aí, com as tecnologias que a gente tem aqui nas nossas salas de aula, a gente reduz muito esse problema na medida em que nós temos as salas chamadas High Flex, são aulas que permitem uma experiência, né, de ensino e aprendizagem híbrida com estudantes na sala de aula presencialmente e com outros estudantes que, se tiver uma reunião, se tiver que viajar a trabalho, ele não perde a aula, ele pode assistir a aula de maneira síncrona, né?
à distância, né? É importante dizer que não vai existir aula assíncrona, mas ele assiste essa aula síncrona, interagindo com a turma, interagindo com o professor. E isso para um curso de doutorado profissional, que a gente está falando de profissionais, né, que estão já numa posição de liderança ou caminhando para isso, é muito importante, porque evita, às vezes, o maior medo que alguém tem de entrar no doutorado. Mas se eu tiver uma viagem, eu vou ter que faltar aula, como é que vai ser? E a gente consegue reduzir muito esse problema. Temos um processo seletivo que exige um projeto de pesquisa, né? Porque, enfim, a pessoa já passou por um mestrado. E aqui no Rio, a gente prioriza pessoas que tenham feito mestrado. Tá? A gente ainda tem... É claro que você pode entrar para o doutorado, né? O Evandro vai falar disso melhor, com certeza, sem ter feito um mestrado, mas aqui no Rio de Janeiro, o nosso programa aqui, a gente tem priorizado ainda pessoas que vêm de uma trajetória que tenham feito, seja um mestrado acadêmico, seja um mestrado profissional, para poder fazer o nosso curso de doutorado. Exatamente. Quais são as diferenças aqui para São Paulo, Evandro? Bom, para São Paulo a gente desenhou uma jornada formativa um pouco diferente. A gente, evidentemente, a jornada está desenhada para que esse profissional tenha essa mesma mobilidade, essa mesma possibilidade de ter que participar de uma reunião fora do país, ou ter que participar de uma reunião em outro estado, outra cidade, defender seu orçamento lá na sua matriz, enfim, sem perder a aula, né? Porque a gente também vai usar a tecnologia HyFlex, que permite interação, uma interação muito boa. Quando eu dou aula na HyFlex, às vezes as pessoas que não estão na sala fazem uma pergunta, eu fico procurando até na sala, onde é que as pessoas estão. Então, boa que é a tecnologia, de tão realmente transformadora é essa possibilidade, né? Então, a jornada está desenhada para também ser totalmente HyFlex, e a gente sabe que o aluno, o estudante, ele vai dar preferência para o ambiente presencial por conta da estrutura da CPM, por conta da interação com os outros alunos, Sim. Enfim, então isso, todas as aulas HyFlex que eu ministro, a grande maioria, se não a totalidade, está presencial. Eventualmente, para não se perder a aula, quando eu estou impossibilitado de estar na cidade, eu participo da aula HyFlex com a mesma qualidade, com a mesma experiência, né? As aulas também estão desenhadas para acontecer aos finais de semana, só que por uma questão de desenho de jornada, a gente desenhou o nosso curso para acontecer em 36 meses. Então, em 3 anos, quem tem o título de mestre entra no programa de doutorado profissional e se forma doutor após os 36 meses. As aulas, por conta disso, são às sextas à noite e sábados, tá? Então tem essa diferença para a gente conseguir acelerar o processo formativo, sextas à noite e sábados. A gente cumpre todas as disciplinas nos 2 primeiros anos, né? E no 3º ano fica para o desenvolvimento da tese ou do produto técnico-tecnológico que é possível substituir a tese, desde que ele seja documentado, tenha impacto relevante, enfim, tem algumas características, né? Como desenho, a gente também aprovou no Ministério da Educação um sistema de doutorado direto, no qual o estudante que tem nível de graduação, ele é graduado em alguma área, ele consegue entrar no doutorado direto, sem o título de mestre, só que a jornada dele fica esticada em 12 meses. Então, em 48 meses, ele sai doutor ou doutora, sem ter defendido o mestrado, mas a gente privilegiou, e a gente está... nosso processo seletivo busca identificar profissionais que já estão numa jornada de carreira mais avançada. Então, um dos pré-requisitos do nosso perfil de ingressante é que ele tenha poder de gestão em uma instituição relevante no seu setor econômico. Então, ele pode ser um gerente sênior, ou ele pode ser um diretor, um C-level, um membro de conselho, mas ele tem que ter poder de gestão na sua empresa, e a empresa tem que ser uma empresa relevante no setor econômico em que ela atua, né? Para mostrar que, para a gente identificar um indivíduo que tem poder de transformação social, e ele vai ser lapidado do ponto de vista de método e de capacidade analítica, e capacidade quantitativa e de metodologia científica para tratar os problemas da gestão que ele está atuando de uma maneira mais eficiente, mais eficaz com mais sucesso. Tá? Então, basicamente, esse é o desenho que a gente fez. Excelente. Queridos, para finalizar a nossa conversa, eu queria começar contigo, João, por gentileza que você deixasse, então, uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento e talvez se interesse em fazer o doutorado profissional, justamente o que você diria para essa pessoa e o porquê da importância do doutorado profissional na carreira dela e também, né, no segmento profissional que ela pode estar atuando nesse momento. Tudo bem.
Eu acho que a primeira mensagem, assim, talvez o mais importante, assim, é o reconhecimento que a gente vive numa sociedade cada vez mais complexa, né? Por mais que seja muito senso comum falar sobre isso. Nesse sentido, o desenvolvimento das carreiras também se tornou mais desafiador nos últimos anos. A tomada de decisão dentro das empresas precisa também dessa interação com a academia, em função de toda a complexidade que a gente está falando, que verificamos, né, nos últimos anos. Como o Evandro também mencionou, essa interação, né, da academia com o mercado, ela permite que as empresas se tornem mais competitivas, mais inovativas, permite a transferência do conhecimento, né, da academia para o mercado, ampliando a inovação. Então, o profissional, assim, que eu acho que deve buscar o doutorado profissional, é esse profissional que está comprometido com o desenvolvimento da sua carreira, isso é em primeiro lugar. É um profissional que está comprometido em promover essa interação da academia com o mercado. A gente aqui no Rio, na SPM de modo geral, a gente acredita muito numa abordagem de desenvolvimento que ficou conhecido nos anos 90, nos anos 2000, como hélice tríplice do desenvolvimento, que é exatamente assim, essa interação entre academia, indústria, né, o mercado e os governos. Então, se a gente consegue produzir esse tipo de interação, a gente tende a gerar um desenvolvimento melhor para a sociedade, para o nosso país. Então, o profissional, né, que deseja, né, buscar o doutorado profissional, na minha visão, é esse profissional que compreende a complexidade das carreiras hoje em dia, compreende a complexidade do ambiente que a gente vive, da economia, e que vai encontrar na academia, né, no rigor científico da universidade, as ferramentas, as competências, o conhecimento e a interação para buscar as soluções que no dia a dia não aparecem. Tá? Então, em linhas gerais, é um profissional comprometido com a sua carreira e com o desenvolvimento da sua empresa, da sua cidade, do país. Excelente. Evandro, eu queria te convidar também para deixar uma mensagem para esse futuro doutorando da ESPM. Muito bom. Então, eu tenho, assim, muito claro na minha memória quando eu decidi fazer o meu doutorado, né? Quando eu decidi fazer mestrado, na realidade, depois eu parti para o doutorado na sequência, né? Então, já era diretor de empresa, né? Eu era diretor de empresa varejista, e eu achava que eu dirigia a minha carreira, né? Porque eu já era diretor, então eu tinha lá um grupo de 1.800 colaboradores diretos que respondiam para mim, evidentemente com algumas camadas de liderança em cima disso, no total, entre diretos e indiretos, quase 4.000, então eu achava que eu dirigia minha carreira. E isso caiu por terra quando eu fiz o meu mestrado. Eu entendi o quanto tinha ainda para avançar como carreira. E aí, por isso que eu decidi fazer o doutorado. Na época em que eu fiz o doutorado, não existia ainda doutorados profissionais, o Brasil só tinha uma camada de mestrados profissionais. E eu fiz meu doutorado acadêmico, então eu tive que negociar muito com a empresa horários, e aí compensações, e aí teve um sacrifício pessoal, um sacrifício familiar muito grande, porque todos os finais, como eu era de varejo, todos os finais de semana, como eu tinha algumas horas por dia para participar de um doutorado que estava desenhado para um aluno que não estava trabalhando, tive que ficar sábados e domingos fazendo plantões na empresa que eu trabalhava varejista para ter essa liberação. E foi realmente uma decisão muito boa, devia ter feito antes, devia ter feito mais jovem, devia ter feito anos anteriores, enfim, porque muda muito a perspectiva de liderança da sua carreira. Tá? Você se torna não que eu me tornei mais confiante, mas você se torna um profissional, com certeza, com outras habilidades que nenhum outro curso te dá. Tá? Eu já tinha feito outras graduações, tinha feito MBAs, tinha feito outros cursos livres, enfim, nenhum curso, nenhuma formação é nem ao menos parecido com um doutorado. Não é. E o doutorado que a gente desenhou aqui na SPM, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, são doutorados de ponta nas suas áreas. Né? Para você ter uma ideia, o doutorado aqui em São Paulo, ele é o 7º doutorado no mundo com área de concentração chamada comportamento do consumidor. Tem 6 no mundo, nenhum no Brasil, nenhum na América Latina, nós somos o primeiro e com referências de ponta. Então, eu tenho certeza que e evidentemente cada um está no momento da jornada e cada um sabe, tem que avaliar qual é o momento certo para se tomar um passo assim, porque é uma jornada
de 36 meses, de 48 meses, é uma jornada extensa. Sim. E no meio disso tem uma vida acontecendo, tem a empresa acontecendo, tem a família acontecendo. Mas é uma aposta que eu acho que vale muito a pena se a gente pensar no resultado final. Eu não vou nem falar de exclusividade, porque quantas pessoas são doutoras no Brasil? 0,5% da população. Então não vou nem, porque isso nem é importante. O importante é quanto muda a sua capacidade, as suas habilidades, a sua perspectiva de futuro, as suas possibilidades. Então é isso que eu acho que é legal nessa carreira, né? Você tem possibilidades tão grandes que você acaba escolhendo o que você quer fazer. E você vai escolher pela sua orientação. Quero aquilo que me dá uma melhor remuneração, quero aquilo que me faz mais feliz, quero aquilo que me dá mais tempo, ou quero aquilo que faz melhor para a sociedade. Então, te abre um leque que nenhum outro curso te abre. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para quem estiver ouvindo e quem estiver considerando fazer uma jornada de transformação. Considera fazer um doutorado profissional. Tá bem? Excelente, Obrigado, Evandro, João, muitíssimo obrigado pela gentileza de terem oferecido tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a nossa audiência. Muito obrigado, espero que a gente tenha aí novas oportunidades. Obrigado, Caio. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!